Opa, tá funcionando? Olá, seja bem-vindo. Estamos nós aqui de novo, nosso canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu, André Ricotti, com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Vamos Tudo bem. conversar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Hoje um assunto interessante aí, né? Eu espero que o pessoal esteja gostando, né? Sempre pedir aí para seguir a gente. Fica o pedido aí, segue, compartilha, manda aí para quem você gosta. Se não gostar também manda, não tem problema nenhum, né? Pode ser uma forma de castigo, né? Mas não deixa de... É importante para a gente, o nosso objetivo é chegar cada vez mais a mais pessoas e fazer essa conversa ficar cada vez maior, né, Helena? Pois é, André. Eu acho que hoje o assunto é bem interessante, né? Porque foi um pedido e nós gostamos de atender pedidos. E nós gostamos realmente de atender. Vamos lá. Então vamos nesse assunto hoje que é um pouco... Vamos chegar lá. Deixa eu só de novo fazer aqui o agradecimento ao MB Kids, que está sempre aí com a gente, nos apoiando nessa escola de empreendedorismo e finanças e liderança aí para crianças e jovens, super inovadora. Procurem conhecer, vai ter um QR Code aí, uma série de informações. Curtam lá, vocês vão gostar bastante. Vamos nós, Leila. Vamos falar hoje de um negócio, né, que veio pedido e eu já deixo aqui, eu acho que para algumas pessoas vai fazer muito sentido, para outras vai gerar dúvida, mas a gente está aqui para conversar, né? Então, que bom que gere dúvida. Não esqueçam que é um bate-papo. Isso. Um bate-papo. Então tá, Leila, hoje o pedido foi para a gente falar de quinta dimensão. Uau. E eu particularmente queria até fazer um ajuste primeiro, porque eu gosto muito desse assunto, mas tem visões diferentes, tem nomes diferentes, as pessoas conhecem, né, formas diferentes de pensar nisso. E aí eu queria começar te perguntando um pouco, muita gente escuta falar disso, tem muita gente que acho que nunca ouviu falar disso. Como é que a Leila, o que é isso, Leila? Conta pra gente um pouquinho como é que é a tua percepção, como é que você compreende esse assunto, né? Quinta dimensão. Pois é, André, a forma como eu compreendo é um estado de consciência. A quinta dimensão, para mim, é um estado de consciência, tá? E esse estado de consciência é porque nós trabalhamos muito com crenças limitantes. E dentro dessas crenças limitantes, nós deixamos de ter profundidade. Então, quando a gente está falando hoje de quinta dimensão, a gente precisa falar da terceira dimensão. Isso que eu ia falar, a gente precisa lembrar onde é que a gente está, né? Pois a gente está falando da quinta, mas onde é que a gente está hoje? Porque hoje nós estamos falando de uma nova era, já há algum tempo que se fala sobre essa nova era, né? Bem, o que eu percebo, até dentro do meu trabalho, trabalhando com crianças, algumas crianças, né, autistas, e o que eu percebo hoje, esse estado de consciência é uma percepção extra que nossa mente captura, tá? Porque a gente morre de medo de enxergar o além, que é o desconhecido. Uhum. Então, hoje, nós vivemos numa 3D, uma terceira dimensão, que é onde a forma é construída, a base, a materialidade é construída. E dentro dessa terceira dimensão, a gente tem o tempo. Uhum. Então, essa questão do tempo, dessa cronologia, é bem interessante porque tudo leva um tempo aqui para se realizar. Como o nascimento de um bebê, por exemplo, você precisa gestar 9 meses até que o bebê esteja pronto para nascer. Você planta uma semente e leva um tempo para ela germinar e até, às vezes, dar frutos ou dar uma flor. Então, tudo isso faz parte da terceira dimensão. Que é onde a gente está hoje. Que é onde a gente está. Então, quando a gente fala de evolução, André, a gente está falando evoluir, tá? É como se nós estivéssemos numa escola.
nós temos a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quinta série. Então, a primeira, a criança está se descobrindo. A segunda, ela já tem um pouquinho mais, já sabe ler. Já tem um olhar para o mundo onde ela está, onde ela se encontra, ela já sabe o endereço, já sabe quem é quem. E na quarta série já começa a ter o quê? Alguns professores novos, né? Então vamos dizer que nós... Estamos ali entre a terceira e a quarta série ali. Pois é. Mas é interessante, essa sua analogia foi perfeita até da escola, porque um ponto acho que é importante para as pessoas entenderem por mais que a gente fale de evolução, a gente precisa passar por esse caminho, né? Tudo, né, André? Tudo necessita passar pela base. Se não tiver a base, tem um salto vazio. E essa base está muito ligada a toda essa materialidade que está em volta da gente, né? E acho que o que eu, pelo menos, gosto muito de avaliar também, quer dizer, todo esse nível, quando você fala que é um estado de consciência, né? Todo esse nível de preocupação que a gente tem com as coisas, com a falta, com... Eu vejo muitas pessoas que se deixam tomar por isso, né? Isso cocria a crença limitante. Porque você fica tão preso àquele estado de consciência ali, dando valores a coisas que não consegue expandir essa consciência, né? Por exemplo, quando você está falando da terceira e quando a gente está falando da quarta, para chegar à quinta, a gente tem que ter o intermediário, que é a quarta. O que é a quarta? Seria o despertar? Seria essa transição que a gente tem falado até tanto aqui? Porque a quarta, ela se baseia no sentimento. Ela começa a fazer o quê? Uma conexão. Não tem mais o tempo. É o pensamento e o sentimento que a gente usa a imaginação. Então, a imaginação você autoconstrói a ideia, a intenção, e aquilo é imediato. Sim. Então, é a forma de pensar e sentir o meio em que a gente vive, tá? Então, ela intermedia a quinta. Por quê? A quinta, ela não tem tempo. Ela é atemporal. Tudo se autorrealiza, porque não existe uma separação das coisas. Somos todos um. É essa frase que nós estamos acostumados a ouvir, que somos todos um, e que as pessoas às vezes não entendem. Por quê? Porque tudo está interligado. Sim. Então, esses conteúdos que a gente fala sempre aqui sobre abandono, sobre tristeza, sobre raiva, sobre insegurança, tudo isso, na quinta dimensão, ela fica interligada, somos todos um. Só que nós escolhemos o quê? Ou o lado da luz ou o lado da sombra. Porque se eu penso, sinto e faço negativo e cocrio essa realidade através da quarta dimensão, através de minha consciência, eu estou construindo algo que de dor. Então, quando a gente fala sobre a quinta, a gente está falando do processo evolutivo, de uma tomada de consciência. E, essa tomada de consciência ela vai abranger o quê? Algumas pessoas chamam de fenomenologia, mas, na realidade, é simples. Por que é simples? Porque não tem tempo. E a gente atinge um estado, um nível de plenitude fantástico. E isso pode ser alcançado. Por quê? Porque a partir do momento que nós compreendemos, que aceitamos que não existe nada fora do lugar, que tudo está ali acontecendo, né? Só precisa de quê?
Quando você fala da terceira, você está falando de uma forma, de uma altura, de uma largura e de uma profundidade, não é isso? Quando você está falando da quarta, você não tem o tempo. Quando você fala da quinta, não tem nada disso. Tem uma percepção, não tem o passado, não tem o futuro, só se tem ali um presente que é a conexão com o todo. Então você consegue conectar o seu eu divino com o divino. Então, por isso que eu digo que tudo que você emite, você está emitindo o quê? Uma frequência. Essa frequência vai se conectar com esse todo. Sim. Então, se você é um ser positivo, se você tem pensamentos lúcidos, com lucidez, com clareza, você vai se conectar com esse todo da melhor forma. Agora, você imagina aquela pessoa que vive reclamando. Aonde que ela vai estar se conectando? Então, quando a gente está falando de uma quinta dimensão, a gente está falando de quê? De um estado de consciência que nos leva e que nos diferencia de um ponto A e de um ponto B. E é muito interessante, eu gostei muito, Leila, do que você falou sobre... Eu gosto muito de simplificar as coisas, né? E esse assunto as pessoas tendem até a mistificar. E se você me permitiu, eu queria só fazer um breve resumo de algumas coisas, só para conectar, para a gente seguir, porque para mim foi fantástico. Quer dizer, uma com o nosso trabalho, né? Então, você mesmo falou um negócio que agora vem, né? Tudo que a gente vem fazendo agora, a gente vem tentando, é como se a gente estivesse abrindo essa caixa da terceira dimensão, né? E para as pessoas entenderem o que é essa terceira, se é o material, quer dizer, é tudo que mexe com a gente e afeta o nosso mental. Então a gente falou de várias coisas aqui que atrapalham isso, né? E o intuito é, comece a tirar isso da frente, comece a entender e trabalhar. E aí sim, para navegar para esse caminho da quarta, né, que é você começar a tirar isso da frente e se conectar com outro andar, né? É desconstruir a bagagem pesada para você poder subir os degraus sem peso. Então, eu tô usando bem a gente como analogia. Então a gente veio fazendo isso. E tem um negócio que acaba não se falando muito dessa quarta dimensão, mas acho que você exemplificou bem essa passagem. É um processo que não... Eu acho até que a gente já falou, e você já falou algumas vezes, mas ele é um processo, é esse processo de descoberta, e ele pode ser até um pouco doloroso, porque a gente está vivendo num mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Não são... Pessoas estão se abrindo e estão fazendo essa passagem. Só que o que acontece? Nem todo mundo vai gostar mais do que a gente está pensando ou falando. Então você começa a perder amigo, você começa tem gente que vai te olhar e falar assim, a Leila ficou doida agora, tá? Pois é, André. É meio solitário em alguns momentos. É solitário. Eu tenho uma menina que eu sigo que ela fala muito sobre isso, e muito interessante que ela falou essa semana até que ela tem depressão, né? Interessante, porque ela acaba se envolvendo tanto em ajudar os outros que ela mesmo está se entregando, e esse processo deixou ela fraca, né? Então, esse é um processo que eu até coloco que é importante que você olhe para dentro de você, porque você precisa se fortalecer, porque é uma transição que não é fácil. Não adianta você querer salvar o planeta agora, você precisa se salvar. Dá errado, André. Dá errado quando ela fala que ela se coloca sempre para ajudar o outro. Por quê? O outro tem que ser uma consequência de você. Eu até coloquei isso para ela bem nesse caminho. Enquanto você não se coloca para você, para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, é natural o auxílio. Tá? Uhum. Você vai auxiliar de uma forma mais leve, sem absorver o que pertence ao outro. Nós não podemos atrair a negatividade alheia. Que não é nossa. E você exemplificou isso bem quando você fala que a quinta dimensão somos todos um.
E que, na verdade, esse conceito... A gente vive um conceito meio deturpado hoje, né? Essa história de querer todo mundo... Vamos salvar o planeta, se ajudar. Na verdade, não é ali que a gente vai fazer, porque ali cada um precisa... A gente pode se apoiar, né? Pode estender a mão. Sim, mas claro. Aqui a gente está quase que individualmente se resolvendo para que quando a gente chegue nesse estado de consciência, aí a gente consiga ser um. E o problema é esse, que eu acho que tudo isso que a gente vem conversando, você me fez agora até parar para perceber o quão útil é, porque são as pessoas entenderem porque precisamos fazer essa passagem, né? Precisamos seguir esse caminho. Então, acho que está bem entendido o que é a terceira, né? Essa coisa que a gente se prende, se eu vou ter dinheiro para pagar conta, se eu não vou, quer dizer, toda essa materialidade. E aí esse caminho que você falou agora da quarta, que é uma transição. Porque uma coisa muito importante nisso tudo, na materialidade, nós temos os dois lados, a luz e a sombra, a dualidade. Tá? Eu já falei isso lá atrás. Então, nós temos a dualidade. Por quê? Porque existe uma forma. Existe uma crença que nos limita, que nos aprisiona. Então, essa crença está principalmente, André, quando existe no sistema de crença o pecado. Uhum. Quando alguém nos fala que isso é pecado, porque é uma forma de aprisionar. Porque se você não fizer isso, olha, a você vai para o eterna, que a gente sempre deve alguma coisa, então, né? tudo isso é um sistema de crença muito limitante. Então, quando nós estamos falando hoje da terceira dimensão, que é essa materialidade, que é essa sombra e essa luz, nós estamos falando que nós cocriamos uma realidade densa. Nós sentimos dor, nós sentimos aprisionado e pesados. Tá? Uhum. Quando a gente está falando da quarta, a gente já não existe o tempo. A gente usa um estado de consciência onde a gente cocria, através até do pensamento e do sentimento, e a gente passa, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu estou aqui com você, mas eu já me vejo no Japão. É questão de segundos. Uhum. A gente se transforma ou se eleva para um outro estado, um outro lugar, rápido dentro da imaginação. Sim. E quanto mais a gente deixar a nossa cabeça cheia de coisas que não deveriam estar ali, mais difícil é fazer esse trabalho de estado de consciência. Né? Na quinta dimensão, a gente remove o espaço e o tempo. Olha que bacana. Não existe espaço e tempo. Tudo é imediato. Tudo está acontecendo no aqui e agora. Então, isso faz o quê? Quanto mais eu desenvolvo meu estado de consciência, minha percepção sensorial, que isso é importante a gente falar, porque nós podemos enxergar muito mais do que enxergamos, mas o medo, mais essa limitação da crença faz a gente se afastar do desenvolvimento para essa nova etapa, essa mudança que está a galope vindo na nossa direção. Então, eu vejo que hoje nós temos um potencial que, inclusive, as crianças estão vindo já com essa percepção. Elas são muito mais ágeis mentalmente, espiritualmente. Elas já vêm com uma lógica totalmente diferente, diferenciada da gente. Então, nós estamos aí a um passo não, isso já está acontecendo muito, porque eu trabalho muito com esse desenvolvimento, ensinando a percepção extrasensorial que não está conectada à religião, sim à técnica. Eu queria te fazer essa pergunta, mas eu queria fazer uma antes, porque a gente falou muito sobre todas as dificuldades de terceira,
Como é que hoje você, dentro do consultório da psicologia, como é que você tem visto as pessoas chegando? Porque eu imagino que tenha muita dificuldade, às vezes, as pessoas às vezes estão querendo despertar, mas estão tão presas na crença, né? Que essa luta que vou, não vou... Porque torna-se algo... esoterismo, a crença. Infelizmente nem todo mundo... e vai falar que é o espírito. E, na realidade, não tem nada a ver. A gente pode acessar a terceira dimensão com técnicas. Apenas técnicas. Percebendo que, por exemplo, existe um campo eletromagnético. Uhum. Esse campo eletromagnético, por quê? Porque nós somos energia. E toda energia é uma frequência. Então, não adianta você botar na 99,9 e querer escutar 102. Vai ficar excelente difícil. Excelente exemplo. Porque vem tudo através na nossa de vida, ondas. já no dia a dia. Vem tudo através de ondas. Então, quando a gente está falando de 3D e 4D, nós estamos falando em conexão. Nós estamos falando de vibração, de sintonia. Então não é espiritualidade. Não, nós estamos falando de física. Verdade. Tá? Então, e que, coincidentemente, está se falando tanto de física quântica e outras coisas, outras descobertas. Porque é sistêmico. É a conexão. Não adianta, por exemplo, eu chegar no meu consultório, chegar uma criança, a mãe me pede para atender uma criança, eu vou atender a criança de 5, 6, 7 anos. O problema não está na criança. Uhum. O problema está nos pais, no padrão familiar, na base, que vem se repetindo e transferindo toda essa frequência para as crianças. Então, as crianças hoje, elas estão adentrando nessa terceira dimensão e estão se perdendo do papel, inclusive, que elas vieram fazer com tanta inteligência. É muito interessante isso, porque quando você está falando de uma criança autista, se você não tentar capturar a frequência, em qual frequência ele está, porque eles estão em outra frequência. Bem, quando eu falo que as crianças autistas elas estão vindo da quinta dimensão, e a quinta dimensão é telepática. E isso é muito interessante, porque eu imagino que as pessoas que estão ouvindo estão achando assim, mas que loucura você está falando, mas vai que a lógica ela é muito perfeita e bonita. Tá. Até, né? Então, a quinta dimensão é telepatia. Se você não consegue decodificar a frequência, quem é que está por detrás daquele ser? Qual é a essência que está ali? Se o terapeuta não consegue identificar ou decodificar em qual estação aquela criança está, isso é quinta dimensão, André. E eu vou só trazer até para um pouco a prática, que isso é perfeito. Eu tive essa conversa há pouco tempo até com uma mãe também de uma criança especial dessa e que ela tem essa consciência. E que é muito interessante, Lely, porque o que você está dizendo ela vem da quinta dimensão, onde ela tem um pensar completo, ela tem um processo de consciência completamente diferente. Só que a gente vive um mundo aqui que é... Então ela vem numa forma que para os nossos olhos parece ser estranha, mas na verdade completamente protegida disso tudo, para que ela possa exercer só o que ela... É uma forma completamente diferente, não é fácil, né? Mas se você para enxergar isso, é completamente diferente do que a gente está acostumado, mas ela está muito mais à frente do que a gente, né? Pois é, porque é muito interessante, porque eles... É como se eles estivessem vindo para puxar a gente. Tem muito a nos trazer e nos dar, né? Para o nosso próprio desenvolvimento. Porque nós vamos ter que
lidar com esse ser que a gente não compreende muito. Então, é uma coisa nova, é um desconhecido. Né? Se eu fosse ampliar mais um pouquinho, eu falaria até um pouquinho mais dentro disso, mas não cabe aqui no momento. Né? Mas, porque por experiência que eu já venho tendo dentro do consultório. Uhum. Né? Porque a gente fala muito de extraterrestre. Uhum. E o que significa esses extraterrestres? E como que está funcionando, quem são essas crianças que estão chegando. Né? Então, eles vêm para nos puxar da terceira para a quinta. E não tem como não ir, né? Não tem como não Porque ir. Não tem. Você estava falando, eu estava pensando, né? Ter filho é algo que dá trabalho. Mas, infelizmente, você vê até muita gente que terceiriza o trabalho e passa boa parte da vida até... Agora, quando vem uma criança dessa, e que graças até ao pai, muitas mães e pais se dedicam, realmente um grande chamado para eles. É um chamado, porque, na realidade, a quinta dimensão tem tudo a ver com aquela espiritualidade que eu falei, que é o caminho para o autoconhecimento. Porque é um estudo da alma. Você vai acessar a sua alma. Você vai encontrar o seu eu superior. Sabe? Porque aqui a gente não presta muita atenção nisso. Mas é um contato onde você vai encontrar a sua essência, a compreensão do sistema, do como esse sistema funciona, essa ordem sistêmica. E é um excelente exemplo, você está falando, porque a minha cabeça agora está dando... de como a gente exercitar e a gente aproveitar. Só que, infelizmente, as nossas crenças e filtros fazem a gente, às vezes, chegar perto de uma pessoa dessa completamente... Julgar. E me veio uma analogia na cabeça, né? Imagina que você está a gente está aqui dentro de uma sala com ar-condicionado. Você não tem noção do que está acontecendo lá fora, né? Mas aqui, o pessoal não sabe que tem até uma portinha aqui e a gente tem uma varanda. Se você for de olhos fechados lá para fora, você vai dizer, tá frio, tá calor, você vai saber se tem sol, você vai saber se não tem sol, só com os sentimentos, né? Os sentimentos e a percepção, isso. Dos sentidos. Seria assim que a gente deveria olhar para essas pessoas, porque eles têm muito a enxergar, só que a gente... às vezes quer enxergar com os nossos olhos e as nossas crenças e não vê isso. Na realidade, quando eu falei sobre a gente perde o espaço, o tempo, né? A gente vai em questão de segundos, então a gente se conecta ao todo. A gente, na realidade, na quinta dimensão, a gente só tem a profundidade. Não a profundidade de um objeto apenas, porque até os objetos estão conectados porque ele é fruto de uma intenção, então ele é uma energia, ele é uma frequência. Então a gente se conecta a tudo e a todos. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, porque a profundidade é como se nós estivéssemos fazendo um escaneamento da nossa essência. Então a gente vai para um eu nós temos ali uma memória do eu primário, nós temos o secundário, nós temos aí o da terceira dimensão, a quarta, que é a forma de pensamento, e a quinta, que é o processo de elevação, o caminhar. Então, a Terra está indo para a quinta dimensão, então a quinta dimensão é uma outra matéria que está exigindo de todos nós termos uma percepção mais apurada. Tá? Uma percepção dos nossos sentidos, que vai envolver o elemento ar. Então, nós tivemos a terra, que é a materialidade, nós fomos para o fogo, agora nós temos o ar. Então, nós precisamos desenvolver a nossa forma de se pensar e sentir através do quê? Do invisível. Só que esse invisível está ali, mas só enxerga aquele que entra num processo até de meditação, né, do soma, mas de uma certa, não a percepção do outro,
Quando você chega a ter a percepção do outro, é porque você já começou a enxergar a sua própria percepção. Porque você se volta para você e não para o outro. O outro vai ser sempre uma consequência de você. Você vai espelhar. Você, né? Isso. Então, por exemplo, eu quando estou trabalhando, eu estou observando a fala, a frequência da fala, a frequência do olhar, o comportamento em si, mas eu estou sempre de olho no campo energético. E esse campo energético, ele que vai me dar a fidedignidade daquilo que ela está falando. Porque é aquilo. A gente pode entrar, porque na mentira, porque a gente está sempre acostumada, a gente pergunta para o outro: e aí, como é que você está? Está tudo bem? Ah, está tudo bem. A pessoa está ali num dia horroroso, mas está falando que está tudo bem. Mas ela está conectada a um dia não muito bom, mas se ela falasse: hoje eu estou precisando de luz, hoje eu estou precisando de força. Aí mudaria o sistema, porque é a conexão de somos todos um. Entendeu? Então, você entraria numa corrente vibratória muito mais superior se você se permitisse a conseguir enxergar que você não está bem. E aí você tocou, a gente até conversou um pouquinho antes até sobre esse ponto, né? Sobre como a gente mente para a gente mesmo, né? E como às vezes isso não... É que, de novo, é uma outra crença, né? A gente aqui mesmo fala sobre a importância da frequência, de você pensar positivo, esse tipo de coisa, mas não deixar de encarar os seus problemas e reconhecer, porque se você não reconhece, você não sabe como sair, né? Exato. Então esse seu exemplo foi ótimo. Se você tem algum problema, não tem... Porque... às vezes as pessoas falam: não, mas eu estou tentando ser positivo. Não, você está sendo orgulhoso, né? Você está usando o orgulho porque você não quer dizer que você tem um problema, e na verdade você está dizendo: não, está tudo bem, e a outra pessoa nem energeticamente pode te ajudar, porque ela não sabe o que fazer. André, tem uma coisa muito importante nisso tudo, que é a entrega. Porque quando você chega na quinta, você já aprendeu a entregar e a confiar. Então você compreende, você aceita, você entrega e você não entra na tensão ou na preocupação da sua mente. Você está zero preocupado em ser julgado ou qualquer coisa, né? A sensação de plenitude, bem-estar que a gente tem, de leveza, é muito grande. Sim. Porque o mundo pode estar lá, né? O caos, mas você compreende que esse caos é de extrema importância para o desenvolvimento. Então, você ressignifica. Então, você não entra no caos. Você ressignifica e sabe que tudo que está acontecendo faz parte do sistema, faz parte do desenvolvimento, da evolução. É que é delicado o que você falou agora, porque eu imagino, tem gente lá falando assim: não, mas e o mundo, as pessoas? É que é muito interessante. Se você não consegue entender uma coisa do porquê ela acontece, ou no mínimo respeitar e continuar... a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Que a gente está usando agora, colocando isso dentro desse conceito das dimensões, né? E entender o seguinte, que eu vejo pessoas assim: mas fulano está brigando com fulano. Falei: tá, mas e você? Não, mas e você, né? E o que está acontecendo lá fora também tem um porquê, né? Porque parece que a gente acha que tudo tem que ser bonitinho, tudo tem que ser fofinho, tudo tem que... a vida é uma oportunidade aqui que a gente tem para aprender, André, e fazer. Mas olha só, as pessoas não têm consciência. Ela não tem consciência porque elas entram. Só que o perigo é que existe um viés moral às vezes, porque se você fala um negócio desse, você daqui a pouco é o frio, o insensato. É a questão quando você fala da moral, questão de caráter, é a questão dos valores desse sistema de crença no qual você está afiliado. Sim. Então, a filiação é sua responsabilidade. Não é responsabilidade de um pai, de uma mãe. Ele te deu a oportunidade de você vir e fazer a diferença. Então,
conforme eu falei no último episódio aqui nosso, eu falei sobre o relacionamento, né, e separações. Você já percebeu a quantidade de pessoas que estão se separando? Não é só se separar de relacionamentos amorosos, não. São filhos criando as asas. Sempre aconteceu? Sempre. Mas agora... Mas você acha que é as pessoas mudando o padrão? Sim, ou tem alguma... as pessoas estão mudando o padrão, estão se libertando. Porque antes nós vivíamos no mito da caverna mesmo. Tá? Escravidão. A gente hoje está sendo escravo de uma outra forma. Então, porque eu creio bastante, André, eu creio bastante que nós somos aquilo que pensamos, sentimos e fazemos, e isso vai fazer com que eu esteja num estado X de consciência, e para cada estado de consciência eu tenho um eu meu. Então, eu tenho vários eus através dessa dimensionalidade. Esse é um outro assunto que eu quero ainda chegar nele aqui, porque eu gosto desse assunto. Então, nós temos os eus inferiores e os eus superiores. Porque, na realidade, quando a gente está falando de nossa essência, de nossa alma, a gente está falando da divindade que nós temos dentro da gente. Então, somos todos luz, só que nós estamos filiados a um sistema de medo, de pecado, de culpa, e isso nos dá o processo das correntes negativas de que a gente vai estar preso. Então é aquilo, você às vezes abre a porta da gaiola e a pessoa tem medo de voar. E você falou um negócio que coincidentemente, eu também comecei a ouvir muito e tenho praticado, ver se está correta a minha visão, que é essa coisa do eu superior, né? E eu estava tentando trazer de uma forma simplista, eu brinquei imagina que você fez um projeto, né? Você projetou, né? A Leila projetou a Leila, então tem um projeto. Na prática, toda vez que você vai executar um projeto, coisas acontecem no dia a dia, né? Então, essa terceira dimensão, como você falou, ela tem 3 dimensões, várias coisas podem mudar. Mas essa busca do eu superior é você... Nessa hora que abre a porta da gaiola, vai lá, chama esse eu, puxa esse projeto de volta e fala assim, não, eu posso, né? Eu preciso sair disso. E a gente não, a gente começa a se entregar para aquele eu do momento. André, aí vem, quando eu falei sobre a insegurança, o que é insegurança? É o medo. O medo de criar asas e voar, porque somos todos luz, e luz é leve. Luz não é pesada, luz é uma frequência, uma energia, né? Então, hoje, se eu pudesse falar quem somos nós somos anjos caídos. E que nós estamos aqui para tomar consciência de quem somos através dos nossos eus superiores, daquilo que nós acreditamos e que nós temos e damos fé. Nós precisamos voltar à casa do Pai. E como é que nós voltamos à casa do Pai? Quando a gente vence cada etapa, quando a gente termina uma faculdade, né? Quando a gente começa a compreender que primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão é o quê? É um estágio, é um estado de consciência. A gente não precisa perder a materialidade para estar no quinto estágio. Entendeu? Então a gente pode aprender não é nem isso que técnicas. A gente tá falando. Nós não precisamos estar atrelados a uma religião, né? Porque a própria religião pode nos castrar a esse desenvolvimento. Por quê? O que nós precisamos compreender é que nós somos seres divinos. E esses seres divinos, eles estão dentro de cada um de nós. Vós sois deuses, nós só precisamos acreditar e encontrar esse eu superior. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu gosto muito disso. Tá sempre ter esse eu superior como uma base, um objetivo, meta, né? como uma meta. Então, porque o dia a dia, realmente, de forma prática, de novo, né, o dia a dia nos impõe uma série de
responsabilidades que trazem medo, que trazem crenças, que trazem... Você até falou um negócio que eu estava conversando com outra pessoa. A gente está vivendo um momento muito interessante, porque, por exemplo, a gente viveu uma determinada cultura, os nossos pais outra, e eles estão vivos, né, ou parte deles, e os nossos filhos e netos estão vivendo outra. E eles estão vindo numa outro desenho, eles vêm para um outro preparo. Só que a gente está tentando passar algo para eles que a gente não está preparado. Pois é. Aí já entra um outro aspecto aí muito importante que eu percebo dentro das escutas, né, lá no consultório, que é assim, qual é a música que está sendo dada para o povo, para as pessoas. As pessoas despertas, elas vão buscar um outro nível de consciência, de frequência. Uhum. Ela vai buscar a frequência que está compatível com a sua essência, tá? Com a tua alma. Então, hoje, essa eguinha pocotó, senta aqui na boquinha da garrafa... Que não fica triste não ler, mas isso já está velho também, tá? Já pois passou. Já está passado. E hoje mas tem que bom outras que essa coisas... referência que você tem, que você nem sabe as atuais. eu não sei, porque eu não escuto mesmo. Não dá, não tem como, tá? Porque a nossa percepção auditiva, visual, ela nos impõe também limites e regras. Então, se eu quero estar envolvida dentro de uma baixa frequência, eu vou buscar meio compatível. Então, as crianças, eu estou vendo hoje, elas estão perdendo aquela inocência, né? Estão adentrando de uma forma a barriga de fora. Eu sei, tudo isso é uma bobagem, é só questão de hábitos. Mas você bota aqueles shortinhos lá que para aparecer o bumbum, para se mostrar, para se vender. E os pais estão permissivos a tudo isso. Então, como é que nós vamos hoje combater? Porque eles estão sem a maturidade. Uhum. Eles estão sem o discernimento. Por quê? Porque eles estão querendo dar para essas crianças aquilo que foi negado a eles. Então, estão dando muita liberdade. Mas tem uma outra coisa para mim que é perigosa, se você me permitir, que é o tal do consciente coletivo, que ele é burro nesse sentido, né? Que parece que você tem que fazer seu filho gostar do que a maioria gosta, né? Pois é, André. E a gente não educa para ele ser o que ele quer ser, né? Pois é, como não ajudar ele. Isso. Lembra quando eu falei da quinto D, a 5D, quinta dimensão, ela não tem passado, ela só tem um aqui agora, e você salta de um lado para o outro em questão de segundos, e que tem o quê? A construção do todo. Então, o que é esse todo? É todo o coletivo. Então, imagina quanta coisa não é emitida por frequência através do pensar e sentir. São inimagináveis fios de frequência. Então, se essas crianças que vieram com a missão de puxar o carro para 5D, para 5D, elas estão se perdendo. Por quê? Porque tem um grupo, um coletivo, que não quer o processo evolutivo. Por quê? Porque a permissão, né, a falta de caráter, de moral, leva o quê? A um grau de prostituição mental, emocional, física e espiritual muito grande. Então, coletivo também, é aquilo que eu falei. Vai ficar de um lado, a sombra vai continuar. Na quinta dimensão vai continuar. Porque nós vamos ter uma força, nós vamos estar com muito mais força mental, e esses seres que é de baixa frequência, eles têm uma inteligência muito grande, eles têm uma ordem
né, sistêmica muito grande e que começa a influenciar essas crianças, destruindo as bases, as famílias, para que se perca e não avance. Então, hoje, o que eu poderia dizer para os pais: tenham cuidado com aquilo que as crianças estão ouvindo, tenham cuidado com os padrões que vocês estão dando para essa criança. Eu diria até para eles mesmos, né, Leila? Também, né? Porque eu acho que também o ser pai e mãe aí é aprender. E o que você coloca aí, Leila, então, que é importante de uma forma geral para a gente estar se preparando para esse caminho, né? Essa quinta dimensão, essa forma de consciência que você sugere para... Eu sugiro que tenhamos hoje uma compreensão maior, uma aceitação maior de que nós podemos, através da nossa força mental, da nossa expansão de consciência, adentrar para ajudar aqueles que não conseguem compreender esse novo. Vai acontecer várias mudanças no sistema mesmo. Por quê? Porque houve um despertar maior. Hoje nós temos muito mais consciência dessa parte, inclusive política, do que tínhamos antes. Por quê? Porque alguém foi lá e se colocou disponível para que nós pudéssemos aprender. Então, hoje está tudo emergindo. E essa parte ela é interessante, porque durante você estava falando, estava pensando aqui, né? Que doido, a gente está falando de um mundo que está se transformando. Estou trazendo até para o dia a dia, tecnologicamente, está se falando de um monte de coisa. E a gente ainda continua deixando o poder na mão de pessoas de uma forma geral. Não estou aqui nem fazendo julgamento de valor de quem é ou quem não é, mas por isso que para mim a gente começou a ter que olhar mais para a política. Pessoas que não têm base nenhuma, pessoas que viveram em outra época, pessoas que não têm caráter moral nenhum, e são essas pessoas que estão determinando leis no nosso país, né? É muito absurdo. Por isso que quando eu falo para algumas pessoas que precisam de entender de política, não é para discutir o partido, é para entender o absurdo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo o absurdo do absurdo, né? A gente teria, quando você começa até filosoficamente a entender um pouco o que era a política lá atrás, eram pessoas realmente que estavam à frente e que vinham ajudar. Agora a gente está botando na mão de pessoas que... a gente tem coronelismo no país ainda, né? André, nós não colocamos. Nós não votamos. É verdade, é verdade. Nós não votamos. É verdade. É consciente, é visível. Nós fomos usurpados. E somos usurpados do nosso... Quanto mais hoje nós temos a dignidade, a moral e o caráter, nós somos banidos. Porque nós não servimos, porque nós atrapalhamos o sistema. Porque o sistema é egóico. Uhum. Então, o que acontece? Tudo isso da nova era, da quinta, dessa passagem para a quinta, muita coisa vai ser derrubada, muitos valores vão ser derrubados, muitas crenças vão ser derrubadas, vão precisar ser derrubadas. Então, essas catástrofes que estão acontecendo da própria natureza, a natureza está se movimentando e está nos ensinando. Tá? O mar está mais volumoso, né? E está saindo daquele limite da ordem deles. Por quê? É verdade. E se nós não tivermos cuidado, nós, com o nosso pensar e nosso sentir, se a gente entrar na raiva, se a gente entrar na injustiça, se a gente entrar na impotência, a gente vai estar contribuindo para esse lado
E esse é o doido, a gente volta para a terceira, né? A gente volta para a terceira. É uma briga interessante. Então, nós não podemos nos filiar, nos vincular a esse sistema. E eu então, acho que a 5D está aí para fazer a quebra, a ruptura com o sistema. Vai fazer uma ruptura. Por quê? Porque as pessoas estão clareando a forma de pensar e sentir. Vai ter muitos ainda que vão estar sendo manipulados, sim, mas muitos estão clareando. E nós estamos aqui para continuar o processo. Sim. De esclarecer, de perceber, de ensinar. Por exemplo, eu ensino hoje a percepção extrasensorial, não tem nada a ver com a religião, com o dom, tem a ver com técnica. Então, enxergar o campo áurico é extremamente importante. Por quê? Porque você vai aprender a decodificar a frequência sem estar olhando só para a materialidade. Então, isso é importante. Sim. E eu acho que fica o convite, porque isso tudo que a gente está falando aqui é para levar a gente para uma condição muito melhor, né? Eu faço uma analogia simples da nossa vida, né? Quem ainda tem a possibilidade de ter uma avó já de idade, né? Quantas vezes a gente não chega e fala assim, vamos conversar com a avó, porque ela tem experiência, ela tem calma. Seria só que a gente não precisa mais chegar a isso com a idade. Isso é mental, na verdade, é que ela chegou com a idade, mas muitas vezes ela já tinha isso dentro do mental dela. Mas é mental e a gente não percebe, a gente acha que é a idade, mas isso é mental. Isso é tudo. E não é bom falar com uma pessoa assim? É mental, André. Tudo. Tudo. É muito interessante porque o pensamento vai numa velocidade luz. É imediato tudo. Então, quando a gente corta esse tempo e espaço, a gente ultrapassa. A gente vai numa velocidade luz. Então, o nosso poder de cocriação é muito maior. Verdade. Porque a gente se conecta com o melhor. Então, o que é o melhor para mim? O que é o melhor para o André? O que é melhor para João e Maria? Cada um vai ter a sua noção de melhor. E aí, nós vamos nos conectando, porque o que o André pensa, sente, e se eu estou na frequência, na conexão com o André, eu vou estar compatível também na dor do André, ou na alegria e na felicidade do André. Então, de repente, eu vou estar muito mais fácil ajudar alegre, e ser ajudado. De repente eu fico angustiada, triste. Aquilo é meu? Não, aquilo não me pertence. Eu apenas entrei numa frequência. E como acontece, coletivo. né? E como acontece? Até mesmo uma dor de cabeça. Essa coisa da frequência até coletiva, eu dou um exemplo simples, né? Você entra num show e começa todo mundo a cantar a mesma música, daqui a pouco você está cantando, você está sentindo algo maravilhoso, mas na verdade criou-se uma frequência tão absurda que, né, e aí alguém canta uma música triste, daqui a pouco você está chorando e você nem sabe por que você está chorando. Então, se alguém duvida ou ou não percebe isso... Música é frequência pura. Só que as pessoas não entendem que isso acontece também nos pequenos espaços. É um lugar que você chega, você ficar indo num ambiente que não te faz mais sentido para você, né? Eu até estava conversando com uma das minhas filhas agora, e ela brinquei com ela, você tá saindo, tá indo... E ela virou para mim assim, mas não me sinto mais bem lá. Eu falei, então não vá. Né? É muito interessante porque ter pessoas, quando eu falei da separação, nossa, como amizades antigas estão sendo... estão tendo rupturas, né? Porque mudou. São correções. São correções. E é importante deixar ir sem culpa. E como vem coisa boa, né, que a gente às vezes não percebe, né? E aí, se você muda, tudo no teu entorno muda. Se você cresce, o teu entorno vai crescer. Vai vir coisas novas para nossa vida. Leila, acho que a gente já falou demais. Esse assunto a gente vai ter que falar mais coisa dele aí. Eu acho que é
Eu acho que a gente está dando uma virada aí um pouco, né, no caminho que a gente vinha. Fica o convite para todo mundo, quem não assistiu, assistir alguns outros, porque vão entender bastante das crenças, do que prende a gente. Vai fazer mais sentido para quando eu ouvir agora entender esse passo que a gente quer ajudar o pessoal a dar, né? Mas vamos descansar agora e deixar o pessoal descansar um pouquinho da gente também. Né? É isso aí, André. Eu espero que as pessoas curtam bastante e que quem quiser entre em contato, porque a gente pode formar uma turma para desenvolvimento. O nosso curso que a gente já falou vai acontecer. A gente está só fechando. Pessoal, a gente até falou na última vez que já ia dar informação, mas a gente está ali só. A data está só sendo acertada, mas vai acontecer e a gente vai estar disponibilizando para o pessoal. E aí, participar, façam, muito quiser, importante aprender o desenvolver mental, emocional, ativar o nosso eu divino, a nossa alma, começar a conhecer que existem muito mais coisas do que a gente possa imaginar e que se a gente teme ou não faz esse enfrentamento porque a gente teme, a gente não sai do lugar e não evolui, não vai para lugar nenhum. Não esqueça, vós sois deuses, né? Leila, super obrigado. Obrigada, André. Vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar. Mandar um grande abraço para todo mundo. Segue a gente, curte, deixa seus comentários, são sempre... Gente, não importa o que você quiser escrever. À vontade. Não escreve, não importa. Né? Aceitamos crítica e sugestões. E eu acho que hoje, pelo tema, não entendi isso, não entendi aquilo, vai ajudar a gente até a de repente, trazer, esclarecer, explicar, porque para a gente pode parecer fácil, mas não... De novo, o papo, a gente está aqui, mas está participando com todo mundo. Então, fica à vontade em escrever aí o que vocês quiserem. Obrigada, André. Vamos nessa. Obrigado.